Olá, seja bem-vindo a mais um programa do IBC TV, um projeto da Igreja Batista do Cambuí em parceria com o Instituto Alvo. E a gente está aqui mais uma vez para trazer conteúdo que abençoe sua vida, que ajude você nas várias áreas da sua vida pessoal, da sua vida em comunidade. Nós temos hoje a alegria de receber uma convidada muito especial, a doutora Tereza Cristina Ferreira da Cunha, para falar um pouco sobre saúde da mulher. Quero apresentá-la e apresentar também o currículo da nossa convidada. Ela é formada em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, com residência em Cirurgia Geral pela Santa Casa do Rio de Janeiro, tem estágio em Mastologia no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, residência em Gineco-Obstetrícia com TEGO, que é um título de especialista, no Hospital Coração de Jesus em Campinas, pós-graduação em Medicina Integrativa pelo Albert Einstein e é pós-graduanda em Ciências da Longevidade e Hormonologia. E ela também é membro da Igreja Batista do Cambuí. Doutora Tereza, um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Muito obrigada, eu me senti honrosa com esse convite, espero que o nosso bate-papo seja importante, né? Essa troca de experiência possa ajudar quem está nos assistindo. Sem dúvida, eu tenho certeza que vai ser, não só pelo seu currículo, mas também pela sua facilidade em se comunicar aí, e a gente vai ter um tempo muito bom. A gente costuma dizer que quando o convidado é bom, o tempo passa muito depressa, então eu tenho certeza que vai ser assim. Espero que sim. Será, e a gente vai ter também uma oportunidade muito interessante de abordar temas nesse Outubro Rosa. Vamos falar aí sobre a saúde da mulher. Antes de começar o nosso papo, quero lembrar a você que nos assiste de curtir o vídeo e também se inscrever no canal, tanto da Igreja Batista do Cambuí, quanto no canal do Instituto Alvo. Você inscreve-se no canal, clica no vídeo para curtir esse vídeo de agora e também pode assistir aos demais programas, nas playlists que nós temos aqui nos nossos canais. Assim você também fica sabendo e fica por dentro das outras temáticas que nós abordamos por aqui. Mas, doutora Tereza, Outubro Rosa, como é que funcionam essas campanhas? Quando é que elas começaram? E na sua opinião, se elas funcionam, né, se elas têm uma importância, uma relevância, eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho sobre isso, já que a senhora deve ter percebido aqui, nós estamos com um tom todo rosa aqui, o cenário foi especialmente designado para hoje, falando para eu colocar uma camisa assim mais afim com a temática, né? É importante a gente aproveitar o ensejo do Outubro Rosa para falar sobre tudo isso. Mas sobre as campanhas, de onde surgiu isso e como que elas ajudam nessa questão da prevenção? O surgimento da campanha do Outubro Rosa, né? Ele surgiu nos Estados Unidos, na década de 1990, né, que tinha o intuito de trazer a população, né, no trabalho de conscientização para o tratamento do câncer de mama, né. Então, se escolheu o mês, outubro, né, o Outubro Rosa. No Brasil, essa campanha, né, tem vários objetivos, né. O objetivo principal é a conscientização e informação para a mulher o que é o câncer de mama e a sua detecção precoce, né? Por exemplo, o que é o câncer de mama? Quais são os sinais e sintomas que as mulheres têm que saber para elas identificar e procurar o atendimento médico? Primeiro, quais são os sinais e sintomas que são mais comuns? Câncer de mama é a mama, né? A mulher vê a mama. Quais são esses sinais? Por exemplo, uma tumoração, né? Que ela palpe um tumor duro, né, aderido, que ela não consiga movimentar, que antes não tinha. A pele pode ficar um pouco avermelhada, demasiada, é como se um aspecto chamado casca de laranja. O mamilo tá deformidade. Que deformidade? Uma retração, que o mamilo entrar, que antes não era entrar, né? Uma lesão no mamilo, uma coceira que não tinha antes. Né? Os nódulos que podem aparecer tanto na axila como no braço, no mamilo tem uma descarga, né? Uma descarga de sangue ou outra secreção. Isso são sinais que não podemos dizer que são precoces, mas são sinais que fazem com que a mulher corra a um posto de saúde, ao atendimento médico para ser investigado. Nem sempre esses sinais são diagnósticos de câncer, né? Eles podem não ser sinais de câncer, mas na maioria das vezes esses sinais eles cursam com o câncer.
Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas voltando especificamente na questão das campanhas, né? Essas campanhas, elas têm ajudado as mulheres a se conscientizar da importância de fazer o autoexame, o diagnóstico precoce e tal. De que forma elas ajudam para combater esse problema? A forma principal das campanhas é a informação, né? A informação, a gente fala na informação não nas mulheres que moram num local, em cidades grandes, em centros, que esse acesso à informação, esse atendimento à informação é acessível, né? É de fácil. Nessa campanha, além da informação para todas as mulheres que tanto nas mídias sociais, você sem querer você ouve, né? Você não procura, a coisa vem para você, e é uma forma de lidar, além da informação, a mulher ter acesso às pessoas que estão doentes, que passaram por isso, que elas estão sendo tratadas, como essa rede de apoio, o que está se fazendo. E nessas campanhas, as mulheres têm informação que o câncer, o diagnóstico de câncer não é a sentença de morte, né? E, por outro lado, essas campanhas, eles fazem campanhas, recebem mamógrafos, né? Esses mamógrafos vão para lugares que não tem, né? Não tem. E o mamógrafo é um exame chamado rastreador, né? Ele faz o rastreamento, é chamado rastreamento diagnóstico, que é através do mamógrafo que se faz a detecção do câncer. O que é esse diagnóstico de rastreamento? É o diagnóstico quando você vai fazer e não tem nenhum sintomas. Aí na mamografia se aproveita para as mulheres que nunca fizeram, é uma oportunidade para fazer. E nesse mês são intensificadas as possibilidades. São intensificadas, né? Assim, são abertas, a fila de espera é resolvida. As pessoas que nem queriam, que nem achavam que ia demorar, que era muito difícil, têm o acesso, né? Mas, por outro lado, temos a campanha, né? A campanha da informação, da prevenção do câncer de mama, do estímulo do autoexame. Tem um fator que é negativo e preocupante. Qual é? Não é só a mamografia, a mamografia em si só para a detecção. É o atendimento ao tratamento precoce. Ao tratamento precoce. Por exemplo, hoje em dia, o que está se acontece muitas vezes. Nessas campanhas, a paciente tem o diagnóstico de um câncer, aí ela vai para o posto de saúde. Demora. Até ela chegar no posto de saúde, passar para o médico, fazer a punção, voltar para o médico, fazer os exames de rastreamento, se não tem outras, se as doenças estão localizadas ou ela não está só localizada na mama, voltar, marcar a cirurgia e fazer o tratamento. Esse processo às vezes demora mais tempo do que deveria. Demora demais. E às vezes às vezes a gente vê isso aqui em Campinas. Imagine nos rincões, entendeu? Agora, a gente é cristão, esse programa serve à comunidade, não só à igreja, serve a outras pessoas, mas eu queria que a senhora falasse, a gente vai entrar, obviamente, nas questões mais técnicas aí da questão do câncer de mama, mas eu queria fazer um pequeno parêntese aqui. A senhora acha que as igrejas poderiam ajudar de alguma maneira nessa difusão de informação? A senhora falou que as campanhas promovem isso, né? Nós estamos aqui, isso aqui é uma TV confessional, né? Ligada a uma igreja e a um instituto alvo, que é também um instituto cristão. A gente está dando esse espaço, trazendo a senhora, uma especialista, para falar sobre isso. Será que a gente poderia fazer mais isso? Porque há pessoas de outras igrejas nos assistindo, nos rincões, como a senhora citou, né, em muitos lugares do Brasil e até fora. Qual seria a parcela que as igrejas poderiam oferecer, como organizações sociais, inclusive, e também como sinalizadores de graça, né? Nós falamos de vida, e acho que nós estamos falando aqui de uma forma de valorizar a vida também, no caso aqui especificamente da vida da mulher. A senhora acha que as igrejas podiam se envolver de alguma forma nessas campanhas e alguma sugestão para que a gente pudesse fazer isso como igreja?
Eu acho assim, aderir, né? Aderir em forma de panfletos, programa, e também uma coisa que eu acho muito importante, abrir um espaço na própria igreja, para que as mulheres venham na igreja, que a igreja tem profissionais, né, de saúde, aqueles profissionais que atuam na saúde da mulher, que formam uma equipe disciplinar, que acolhe essa mulher, que não só entrega informação, como oriente a mulher a seguir o caminho, entendeu? Isso é uma forma mais efetiva. E o ideal seria não só na campanha, né, de outubro, mas ao longo do ano. Né? Mas como isso não é possível, mas nessa campanha a igreja abrir espaços para que a paciente, a mulher, chegue na igreja. Entendeu? Interessante, porque a gente tem uma estrutura, a maioria das igrejas tem uma estrutura física que às vezes fica ociosa a maior parte da semana, né? E isso pode ser revertido num serviço importante para a comunidade. Né? É importante, por exemplo, uma coisa é você receber uma informação por meio de jornal, mídia social, escrita, coisa. É uma coisa, mas outra coisa é a informação de um grupo, dela se sentir acolhida, né? De ela se sentir apoiada, de uma informação que ela tenha confiança. Né? Está aí uma ideia e até um desafio para você que é líder, pastor, ou as pessoas as irmãs que cuidam, né, dessa questão dos esforços femininos que tem nas igrejas e tal. Está aí uma boa ideia para se pensar, um excelente serviço à comunidade, não só divulgar a informação, como também abrir espaço com profissionais da área de saúde, né, que possam fazer lá dar informação e informar paciente, os cuidados de saúde de uma maneira geral, né? Como é que ela deve fazer o autocuidado, a saúde não baseada na doença do câncer de mama, mas como ela pode evitar, como ela pode prevenir esse câncer de mama, né? Muito bom. Agora, voltando a falar aí sobre a questão em si, né? A questão do câncer de mama, só tem aí os números no Brasil dessa doença, eles são alarmantes, estão melhorando? Como é que está a situação das estatísticas? Os números no Brasil, eles estão cada vez estão aumentando, como está aumentando no mundo todo. Aí a gente pergunta, é a detecção precoce ou as pessoas estão adoecendo mais? Eu acho que é a mistura das duas coisas, né? Está tendo mais exames, mais detecção. E as mulheres estão adoecendo. Normalmente, o câncer de mama, ele se dava a partir dos 50 anos. A gente pensava em câncer de mama na mulher, ou outros cânceres, assim, acima dos 50 anos, depois da menopausa, que era a história natural da doença, né? Que à medida que nós vamos envelhecendo, as células vão envelhecendo, e a proporção de ficarmos doentes é maior do que no paciente jovem. Só que hoje o índice de mulheres jovens está sendo muito alto. O que é que está acontecendo? Será que só é o diagnóstico precoce? Que fatores está ocorrendo, né, que as mulheres estão adoecendo tão precocemente? Já existem respostas ou está sendo estudado? Existem estudos e temos respostas. Por quê? O câncer de mama, o câncer de mama não é uma doença com a causa única, né? Tem os fatores genéticos, né? Os fatores genéticos, e tem os fatores ambientais que proporcionam o causar da doença, a condição da doença. E esses fatores ambientais de estilo de vida, de comportamentos, eles são fatores maiores do que a própria genética. Então, o próprio estilo de vida, alimentação... O estilo de vida, alimentação, como que você vê a vida, isso influencia no aparecimento do câncer. Então, talvez isso explique por que mulheres mais jovens estão adoecendo. Está adoecendo. Tá? Essa é uma informação importante, né? Depois a gente vai falar no próximo bloco exatamente sobre isso, né? Eu vi que a senhora está estudando ainda, né? Está pós-graduando aí, né? Na questão de longevidade e imunologia. Depois que você que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, especificamente voltado para a questão da mulher, porque isso tem muito a ver com a prevenção até, né? A prevenção e o tratamento precoce, né? Hoje em dia, a nossa medicina é focada no tratamento da doença, do sintoma,
entendeu? Só que a prevenção e a promoção de saúde está chegando no segundo plano. Né? Teria que inverter o processo. Inverter. Aí, né? Por isso, tipo assim, quando eu me formei, o acesso à saúde, o acesso medicamentoso e diagnósticos eram muito pequenos. Quando eu me formei, eu fui ver um tomógrafo na Santa Casa do Rio de Janeiro. Eu saí e não sabia o que era um tomógrafo. Hoje em dia, a evolução da medicina em matérias de acurácia da detecção, do tratamento de doenças agudas está enorme. E os recursos, né, são milhões e bilhões de dólares. É muito né? investimento É no muito tratamento. Tanto para o tratamento, para pouco resultados, que eu acho. Né? O problema não é tratar. O investimento que tinha era para ter, inclusive, até mais resultado. Então. E isso é importante no país nosso que é pobre. Aliás, entre aspas, né? É um país onde os recursos para a saúde são poucos e são mal gerenciados. Então, aí a importância que ainda aumenta na questão da prevenção, do estilo de vida e tal. Da prevenção, do né? estilo de vida e tudo. Agora, a senhora estava falando em diagnóstico precoce, né? Quanto que esse diagnóstico precoce, identificar a doença o mais cedo possível? É essa que é a ideia do diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce o que é o diagnóstico precoce? É detectar a doença nos estágios iniciais da doença, porque esse estágio inicial da doença vai determinar o tipo de tratamento e a sobrevida da paciente. Por isso que quando a gente pensa no diagnóstico, tem que ser junto com o tratamento eficaz. Identificou que está doente, tem que começar imediatamente a tratar. Porque o câncer é diferente. Por exemplo, se eu tenho hipertensão, né? Eu vou no pronto-socorro, você está hipertensa. Eu vou no hospital, eu procuro posto de saúde, aí não tem médico, aí eu demoro 1, 2, 3 meses, depois eu volto. Aí um dia, né, normalmente daqui 6 meses, 1 ano, não fiz tratamento. Pode acontecer alguma coisa? Pode. Também não pode acontecer nada. Quando eu for, vou começar o tratamento. Mas no câncer, isso em alguns meses pode fazer toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Agora, a questão da mulher que faz o autoexame, né? Isso é muito falado também aí nas campanhas e tal. Né? A partir de que idade que a adolescente deve começar a fazer o autoexame? Vamos começar, já que estamos falando de prevenção, né? A partir de que idade é recomendado ou é necessário que a adolescente faça o autoexame? Tanto um dos objetivos da campanha é a conscientização corporal, né? Que eles estimular o autoexame, porque tem mulheres que têm vergonha, elas não se tocam, né? Não conhecem o seu próprio corpo. Não conhece o seu próprio corpo. Na adolescência, é logo depois da menstruação. Normalmente, quando você menstrua, né? Às vezes, aí por outro lado, as adolescentes estão menstruando muito precocemente, 10, 11 anos. Quando o ideal seria depois dos 12. Isso também tem a ver com estilo de vida e tudo? Tem isso a ver com os fatores para o câncer de mama, que é a menarca antes dos 12 anos, a menopausa depois dos 55, você engravidar depois dos 30, você não ter filhos, não amamentar, entendeu? Tudo isso são fatores que podem potencializar ou tornar o aparecimento do câncer. Entendeu? Propiciar o aparecimento do câncer. Numa fase mais precoce, por exemplo. Entendeu? Então, as mamães que têm as suas filhas, elas devem orientar as filhas que a partir começou a menstruação, já começa a ensinar sobre isso para as meninas. Eu digo mais ou menos depois de uns 14, 15 anos, se tiver normal. Assim. A partir dos 15 anos, quando ela começa a ter uma consciência corporal, ela começa a estar madura, entendeu? Mais emocionalmente madura, não só o corpo, porque o corpo do adolescente ele amadurece primeiro do que as emoções. Então, o corpo fica apto, né, para desenvolvimento de funções, só que a mente está fora. Está fora ainda. Está desincronizado. Está desincronizado. Muito bom. Olha, eu falei que ia acontecer isso. Papo bom, passa rápido o tempo e nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do nosso programa. Fique ligado, daqui a pouco vamos ter mais orientações e essa conversa agradável aqui com a doutora Tereza. E a gente vai para o intervalo. Volta já.
Estamos de volta no nosso IBC TV, hoje focando no Outubro Rosa e recebendo a doutora Tereza Cristina Ferreira da Cunha, que está falando sobre esse assunto. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre a questão do exame para identificação precoce e tal, e só estava falando da importância da adolescente, assim que começar a menstruar, já começar a ser orientada pela mãe, a questão de fazer o autoexame e tal, né? Agora, tem aí uma informação, né? Queria que você dissesse se é mito ou se é verdade, de que a amamentação pode reduzir ou até atrasar a possibilidade de desenvolvimento de câncer de mama. Isso é verdade? É mito? O que tem de verdade nessa informação? É mito por dois motivos. Primeiro, a amamentação é bom para o bebê, né? Que tem trabalhos e tem experiência clínica que os bebês amamentados, né, no mínimo 6 meses ou até 2 anos, eles controlam o peso e evitam a obesidade. E também tem a proteção para a mulher. Primeiro, são duas proteções. Na amamentação, quanto mais tempo você deixa amamenta, a sua mama está quieta do estímulo hormonal do estrogênio. Então, a mama não recebe o estímulo hormonal de multiplicação, de formação. Enquanto ela não recebe, a própria amamentação, ela faz como se fosse uma varredura, uma limpeza celular. As células que tinham um defeito genético, ela varre. Então, quer dizer, fica limpa a mama, entendeu? Então, é um fator protetor. Então é verdade que é uma proteção a mais para a mulher em relação ao câncer de mama. Quem amamenta tem uma proteção a mais. Protege. Mas tem o outro lado, né? Certo. E as pessoas que não conseguem amamentar, por 2 motivos. Porque não consegue, a criança não pega o peito, tem o problema da criança amamentar, ou pelo trabalho. Como é que fica a cabeça dessas mulheres? Aí, qual é a nossa informação? Que não é só a amamentação que protege o câncer de mama. Existem outros fatores que são acessíveis que protegem o câncer de mama. Por exemplo? Por exemplo, estilo de vida saudável, controle do peso, alimentação saudável, práticas de atividade física, fumo, uso de anticoncepcionais por um período mais prolongado, embora esse tema seja um tema controverso, muito trabalho prós e contra, entendeu? Que não chegou a nenhum consenso, mas é uma coisa a se pensar. Agora, além da questão dos exames em relação ao câncer de mama, pode parecer assim, para alguns que nos assistem, pode parecer uma coisa muito óbvia, mas vamos falar desse assunto, mas eu acho que é importante, porque, como a senhora falou, a informação é tudo, né, para a gente poder se prevenir de algumas coisas. Além da questão dos cuidados aí com o câncer de mama, quais são os principais cuidados que uma mulher deve tomar em relação à sua saúde, a saúde da mulher? Que outros cuidados, não em relação ao estilo de vida, mas em relação a prevenções, a exames? Quais são os principais exames que uma mulher deve fazer todo ano, ou a cada 6 meses? A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? Os exames, a gente podemos dividir as fases da mulher. Por exemplo, a fase da menarca, né, quando é a primeira menstruação, e os 2, 3 anos da menstruação. A solicitação do exame vai depender da sua anamnese e o exame físico. Por exemplo, o ideal é a menina, um pouquinho antes de menstruar, ir no ginecologista, para o ginecologista examinar e ver como é que está a formação. As mamas estão bem desenvolvidas? A distribuição dos pelos está correta? O peso daquela menina está acima ou está abaixo? Então, dependendo disso, os exames que a ginecologista vai passar vai ser direcionado a isso, entendeu? Então, por exemplo, se a criança, a menina está bem formada, os pelos bem distribuídos, as mamas bem desenvolvidas, o peso adequado, nem muito magra, nem muito acima do peso, entendeu? O primeiro exame que o ginecologista pode fazer, além do exame físico, de olhar se a vulva, se a parte genital está tudo certo, é o ultrassom. Um ultrassom de abdômen, né? Para ver dentro, né? A morfologia, se os ovários estão bem desenvolvidos, se não assiste, que não é
não é comum, mas pode haver. Qual é o tamanho desse útero, se esse útero está no tamanho adequado? Isso é como se fosse uma base, uma base. Então, isso seria a primeira ida, digamos assim, já um pouquinho antes da primeira menstruação. Da menstruação. Aí, a segunda ida é o depois da menstruação. Porque o depois da menstruação, não precisa ser eu menstruei hoje e vou amanhã. Não. Nos primeiros anos. Por quê? Porque quando a menina menstrua, aí exige um tempo de maturação do eixo endócrino, né? Hipotálamo, hipofisário e ovário, que é um tempo de se ajustar. Ela evolui, tipo assim, com um atraso da menstruação, uma menstruação um pouco com sangramento maior, há um espaço entre uma menstruação e outra, que isso em torno de 1 ano, 2 anos, se ajusta. Entendeu? É um período que é só expectante, né? Que você já tem um ultrassom que está normal, então ver o que está acontecendo é um período de ajustes. Agora, mesmo pensando nas pessoas que talvez não tenham acesso a um plano de saúde ou alguma coisa assim, no sistema público de saúde, é possível fazer todos esses exames, essas visitas periódicas, como a senhora está sugerindo? É possível, mas, por exemplo, o ultrassom não é aquele exame necessário que tem que fazer, entendeu? Por exemplo, o médico, ele examinando clinicamente a paciente, né, a menina, ele pode ver se ela está bem, a parte hormonal, ela está bem. Como? Como é que ele diz que ela está bem? Quando as menstruações são regulares, em torno de 27, 28 dias, ela não tem dor, não tem muito sangramento, né? A gente tem que informar o que é muito sangramento, entendeu? É descer pelas pernas, é usar o absorvente noturno durante o dia, quer dizer, não, tem muito sangramento. Então, quando a paciente não tem dor, os ciclos são regulares e o sangramento é compatível com a coisa, a parte hormonal está funcionando. Então, não precisa disso. Uhum. Entendeu? Mas é importante ir para fazer o acompanhamento. É importante. Então, assim, aí se a menina menstruou, aí foi no primeiro exame, está tudo bem, quando é que ela deve voltar? Antes de ter a vida sexual. Isso é importante antes do início da sua vida sexual, mas isso é a expectativa, não é a realidade. Quando as meninas vão para o ginecologista, né, vão para o ginecologista, já tem vida sexual, normalmente eles estão com doenças sexualmente transmissíveis, não fazem uma boa orientação dos métodos anticonceptivos. Então seria recomendável que antes da iniciação sexual ela fosse novamente, quer dizer, numa terceira fase aí da sua vida, né? Da sua vida. Isso é o ideal. A realidade dos postos de saúde tem poucas. Porque isso também depende da orientação que ela vai receber, como família, religião, etc., né? Vai variar isso aí, e a maioria das pessoas não vão ter um acompanhamento ou uma orientação em relação a isso. Na realidade, o ginecologista, ele não faz não dá a orientação se deve ou se não deve, né? Porque isso é pessoal, é religioso, é familiar, coisa. É tipo assim, o que ela decidir, como que ela deve se proteger. Sim. Mas eu me referi não à orientação que ele desse, mas eu disse que a questão da iniciação sexual, ela depende, em muitos sentidos, se, né, ela tem essa orientação de, por exemplo, se a pessoa é cristã, ela vai receber a orientação de que a vida sexual dela deve começar depois do casamento. Mas nem todo mundo vai seguir isso, né? Então, às vezes não dá para fazer antes porque a pessoa não sabe o que está acontecendo. Às vezes a mãe, os pais não sabem o que está acontecendo com a vida da menina quando chega. A coisa aconteceu. Já aconteceu, né? Entendeu? Agora depois, aí vem uma outra fase, né? E aí entra a fase adulta, digamos. A fase adulta, que a gente chama menarque, né? É aquela fase reprodutiva, que a menarque vai até a chamada perimenopausa. Quais são as doenças? Então, nesse menarque, se faz supor que a paciente já tem vida sexual, né? Então, quais são os exames que ela tem vida sexual? O exame anual de prevenção contra o câncer uterino, Papa Nicolau, entendeu? A orientação do uso de preservativo, tá? Para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. E um ultrassom, se fizer necessário,
Por exemplo, se a paciente tem irregularidade menstrual, dor na menstruação, que doenças acometem mais nesse período, né, que é uma das principais doenças é a síndrome dos ovários policísticos, que está tão em voga, que está tendo todos os pacientes, e a endometriose. Porque a síndrome dos ovários policísticos e a endometriose, elas causam um transtorno demais na qualidade de vida do paciente. Né? De muito sofrimento, de dor, de alteração do peso, da pele. E também, o que é principal, a infertilidade. Esse paso de Menarche os exames que a gente faz, ultrassom, os exames hormonais, investigação para endometriose, que é uma investigação mais acurada, que normalmente a gente manda para centros especializados, que requer uma maior tecnologia, né, e o tratamento também. Né? E, basicamente, exame anual do Papa Nicolau, no máximo chegar até 2 anos, né? Ultrassom, conforme o caso, e os exames laboratoriais, para ver se está com anemia. A senhora diria que no período de 1 ano, não contando alguma intercorrência, algum problema de saúde que apareça, mas para os exames de rotina, como a gente chama, essa rotina deveria acontecer de quanto em quanto tempo? A mulher tem que ir ao médico quantas vezes ao ano para manter os seus exames em dia? Eu acho anualmente ou até 2 anos. Anualmente até. Agora, a senhora sabe que eu tenho eu não sou médico, obviamente, né? E também não sou terapeuta, mas eu trabalho com orientação de vida e carreira. Mas nessa orientação de vida e carreira, a gente pede sempre para a pessoa fazer uma análise de várias áreas da vida, inclusive a saúde. Então, quando chega na área da saúde, a pergunta que eu faço, a pessoa ela faz uma análise da sua autossatisfação em cada área. E normalmente se coloca muito baixo na questão da saúde. E aí quando a gente vai perguntar, mas você tem algum problema de saúde? Ou o que é o problema? 90% das mulheres e 100% dos homens dizem, não, mas eu não estou fazendo meus exames de rotina. E são pessoas que a gente deveria considerar esclarecidas, são pessoas que têm condições, às vezes pagam um plano de saúde e tal, mas simplesmente não vão. Tem aquela ideia antiga, né, que já devia ter sido passado isso da nossa cabeça, mas a gente vai no médico, eles acham doença. Né? Parece que ir ao médico é que te faz doente. Né? É uma coisa ainda presente na mente das pessoas, isso, eu não preciso fazer exame de rotina. Na realidade, é o contrário. Né? Que eu vejo, assim, e ao mesmo tempo tem outra face. Por exemplo, hoje a nossa medicina é a curativa. Por exemplo, o diagnóstico, assim, o conceito de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é o estado de saúde físico, mental e social, e eu falo também espiritual, entendeu? Você tem que ter uma saúde plena, entendeu? Só que para os doentes, e às vezes para o médico, a saúde é a ausência de doença. Só que, quando vai se manifestar a doença, a instalação do adoecimento já tem anos atrás. Hoje, fui médico, eu estou diabética. Ou não, descobriu hoje. Só que o paciente pensa que descobriu hoje, não, mas ele está doente atrás. Pode ser que descobriu hoje, mas já estava desenvolvendo ali consequentemente. Então, tem aquela coisa assim, o paciente, o médico está insatisfeito e o paciente está insatisfeito com a saúde. Por exemplo, eu tenho uma dor no estômago, a maioria, né? Vou procurar o quê? O gastro. Nós estamos divididas. Tem o gastro, tem o oftalmo. Se eu tenho um problema de coluna, é o ortopedista. Se eu tenho um problema de joelho, de tireoide, é o endócrino. Então, são 5 médicos que veem uma parte, mas eles não se conversam. Então, quando, por exemplo, você tem uma dor no estômago, você vai para o especialista. Ou, no mínimo, vai para o clínico encaminhar para o especialista. Aí, o especialista vai, estou com dor, no coisa. Aí, o que faz? Você sai com uma receita de omeprazol, né? Você tem que sair. Se o médico diz, não, você tem que mudar o seu estilo de vida, você tem que fazer, não. Aí, qual é a satisfação? Você vai receita de um omeprazol, de um antiácido, de um Lufital, de uma coisa, e mais a endoscopia. Né? Se não sair com uma receitinha... Se não sair com isso, nossa, aquele médico não prestou. Então, ele vai e faz. Aí, na volta, como é que você está?
Às vezes melhorar, doutor, não melhorei, mas não melhorei, não, olha, eu continuo, olha, dói o estômago, é tipo assim, eu sinto que não tenho digestão, minha barriga fica estufada, parece que a coisa fica ruminando na minha cabeça, no meu estômago, aí o médico fala assim, olha, vou olhar seu exame. Nossa, seu exame está normal. É assim mesmo. Então, você vai embora que isto é o normal. Então, é isso que acontece. Entendeu? Eu tenho uma experiência, eu como paciente e eu como médica. Então, eu como médica, eu ficava muito angustiada. Eu tinha vontade de chutar o balde e sair correndo. Quando o paciente chegava com aquelas queixas inespecíficas, sabe? Aquela coisa assim, doutor, dói a cabeça. Não estou me sentindo muito bem. Não estou me sentindo bem. Eu tenho um cansaço, né? Eu tenho um cansaço. Olha, eu chego assim, para levantar, é tipo aquele desânimo, sabe? Eu tenho tontura. E quando fala em tontura, você tem vontade de correr e fechar a porta. Aí você faz, aí pede os exames. Aí ele chega, aí dá um remédio para tontura, para dor de cabeça, aí você pede os exames. Aí os exames vêm dentro da normalidade. Não, a senhora está normal. Mas como, doutor? Olha, minha senhora, não sei o que você fez, mas que está normal, você está normal. E a paciente vai embora. Agora, isso a senhora está descrevendo uma situação em que a pessoa teve lá uma suposta intercorrência. E isso, né, é o normal nos pronto-socorros. Só vejo isso. E eu fiquei doente. Há 10 anos atrás, eu tinha uma doença grave e adoeci, né? Então, eu estava numa fase que eu achava que estava bem, né, e estava doente, estava adoecendo. E outra fase que eu estive doente, fui tratada e continuei não me sentindo bem, mas eu estava na normalidade. E eu achei que isso era normal. Quer dizer, esse é até um assunto interessante que a senhora citou, só que a gente vai falar disso no próximo bloco, só vou deixar no ar aqui, que é esse conceito de saúde que a gente tem. Que é de saúde. Né? O que é saúde e, no caso específico da mulher, né, o que é uma mulher ter saúde, como ela pode desenvolver esses processos para ter uma vida plena. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar esse papo aqui com a doutora Tereza Cristina. O Instituto Alvo é um ministério interdenominacional, com foco na formação ministerial e pessoal. Nós auxiliamos pessoas e igrejas a identificarem seus dons e talentos e a aprenderem a usá-los de forma eficiente para o seu crescimento. Nossa visão é desenvolver pessoas integralmente, porque a gente acredita que a vida é uma só, ela tem uma integralidade. No Alvo, a gente não divide a vida em material e espiritual, porque para um cristão é tudo uma coisa só. Por isso desenvolvemos um currículo variado e prático para ajudar você a encontrar seu lugar no corpo de Cristo, como também na vida profissional e na sociedade. Nosso portfólio compreende 6 módulos com opção de cursos presenciais e online. Temos também uma linha completa de material para evangelismo, discipulado e estudo bíblico. São soluções completas para um desenvolvimento bíblico e saudável de sua igreja em todos os aspectos. Saiba mais acessando nosso site institutoalvo.com.br. Siga também as nossas mídias sociais: YouTube, Instituto Alvo, Facebook, Alvo Equipando e no Instagram, @instituto_alvo. Instituto Alvo, equipando para a vida e ministério. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa sobre saúde da mulher neste Outubro Rosa, com a presença da doutora Tereza Cristina, que está falando um pouquinho sobre prevenção, sobre câncer de mama e outras questões envolvendo a saúde da mulher. A senhora deu orientações aí bem práticas, né? Agora, existem algumas doenças que são, assim, próprias das mulheres ou isso não acontece? São doenças que acometem os homens e acometem mulheres igualmente? São as doenças próprias das mulheres que não dão doenças no homem, né? São as doenças do aparelho reprodutor, né? Mas as mulheres, elas são suscetíveis e mais suscetíveis às doenças chamadas crônicas, né? São as chamadas crônicas que não são transmissíveis, mas são igualmente debilitantes, que é a diabetes,
as doenças cardiovasculares, a obesidade, que pioram depois da menopausa, né? Esse é o tal chamado do quarteto do mal que você estava falando? A gente chama quarteto do mal, que é diabetes, dislipidemia, né, que leva à hipertensão, obesidade, né, e as doenças cardiovasculares, né? E aí, isso se complica na mulher depois de determinado estágio da vida? Só estava falando sobre... Depois da menopausa, porque até a menopausa, o efeito protetor do estrógeno, que o estrógeno realmente foi dado poder para a mulher aguentar tanta coisa e ficar saudável, entendeu? Quando chega na menopausa, você tem uma interrupção abrupta, né? E na mulher, a qualidade de vida realmente é o viver antes e depois da menopausa, entendeu? A grande maioria sofre com falta de sono, né? A alteração do sono, a alteração da dislipidemia, o colesterol se altera, entendeu? A pele fica seca, o cabelo cai, né? A memória, cognição, sente muito, uma das queixas das mulheres é que, olha, a minha memória não está como antes. Tá? E isso associado que se a mulher está com os hábitos não saudáveis, estilo de vida ruim, como obesidade, não fazer exercício físico, comer porcaria, fumo, né? Não controlar o estresse, não dormir direito, aí pronto, aí a coisa piora. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses hábitos aí, mas uma pergunta antes disso. Existe uma preocupação, não sei se a senhora considera normal ou exagerada, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, com a estética feminina, né? A indústria aí da cirurgia plástica e tal, né? Inclusive as clandestinas, que está virando um negócio absurdo, né? Por que será que existe um apelo tão forte para a questão da estética feminina e não tanto para a saúde feminina? São coisas diferentes, né? A senhora acha que existe um exagero nisso? Por que existe e qual é a sua opinião sobre isso? Existe mesmo ou eu estou olhando isso aqui com um olhar meio masculino assim e talvez estou exagerando? Não, existe um apelo, um apelo chamado de mídia, né? Então, nós continuamente, né, somos bombardeadas por informações, entendeu? Ditas como normais e como ideal. Entendeu? A beleza ideal. A beleza ideal. Então, é uma beleza ideal, entendeu? Que não justifica, é uma beleza ideal que não acessível, entendeu? Aí a gente vê assim, o ideal, né? A expectativa e a realidade. E às vezes esse ideal é feito pelo Photoshop, né? O Photoshop, então, tipo assim, nós medimos a saúde, a beleza pela mídia social, entendeu? Aquela blogueira ou aquela atriz que termina o parto um mês depois está esplendorosa, entendeu? E para nós mortais está acabada, a gente não dorme. Entendeu? Como que acontece? Então, isso traz uma imagem que aquilo é o certo e não é o normal. E para nós é o anormal, a gente está doente, está fazendo uma coisa que é o contrário. Então, a mídia distorce, né, o que é real, né, o que é acessível. E tem também um aspecto nessa questão da estética, a senhora estava falando, por exemplo, da questão da obesidade e problemas de saúde, né? E aí a pessoa, às vezes, quer resolver isso, ao invés de trocar os hábitos, de melhorar a alimentação, quer logo fazer uma cirurgia para resolver, porque ela não quer mudar o seu jeito de viver, né? Entendeu? Do aqui e agora, né? Nós estamos assim, aqui e agora. Quando a gente fica doente, quando a gente aumenta o peso, não foi de uma hora para outra, é de anos que vai dando os sinais. Então, a gente quer perder peso, principalmente hoje em dia, a perda do peso, né, quer ser imediata. O que a pessoa faz? O que é mais fácil? É fazer a cirurgia bariátrica, só que você não sabe, não fala para você as complicações da cirurgia bariátrica. Os riscos que tudo isso envolve. Os riscos e como você fica com a cirurgia bariátrica. O que você fica? Porque quando a cirurgia bariátrica, que na maioria dos casos, embora tenha todo o preparo psicológico, o paciente quer fazer a cirurgia bariátrica. Só que a cirurgia bariátrica não vai mudar a mente dele, que ele ficou gordo.
entendeu? Não vai mudar os hábitos, ele continua com os mesmos hábitos. A maioria que eu vejo da cirurgia bariátrica, poucas pessoas que eu conheço que a cirurgia bariátrica foi um up na vida, mudou o estilo de vida, entendeu? Se tornou atleta, ela mudou os hábitos alimentares, tudo. A grande maioria volta a engordar, uma outra parte não engorda, mas fica desnutrido grave, cabelo cai, tem que tomar medicação injetável de vitaminas para sempre. Quer dizer, ela investiu na estética e não investiu na saúde. E não investiu na saúde. Então, isso é uma coisa que eu sei que a senhora, é um tema que a senhora gosta, inclusive porque a sua pós é nessa área, né? Uhum. Nessa área eu vou chamar assim, de uma forma leiga, de envelhecer bem, né? Envelhecer bem com saúde, Com saúde. saudavelmente. Eu estava ouvindo uma entrevista esses dias da Marisa Tavares, ela foi diretora da CBN, ela trabalha também essa linha. Ela falou uma coisa interessante, não é dela essa frase, mas aquela ideia de que a gente começa a envelhecer quando nasce, porque a gente vai, até por causa do pecado isso, né? A nossa tendência é ir deteriorando, né? O fato é que a gente vai morrendo aos poucos, mas isso não significa que a gente tem que viver como um caco até o fim da vida, porque isso tem muito a ver com as opções que a gente faz. Eu queria que a senhora, inclusive, discorresse um pouquinho sobre isso. De que maneira aquilo que a gente planta, né, aquilo que a gente semeia, enquanto a gente está dizendo que está com saúde, vai refletir lá na frente. Essa é a área de estudo que a senhora está desenvolvendo, sim, né? são as opções, é o estilo de vida. Por exemplo, aí o que a gente fala é sobre a idade cronológica e a idade biológica. Entendeu? Aí, assim, como é que a gente deve saber? Assim, tem pessoas que você olha assim, tem uns 60 anos. Assim, nossa, como está nova, parece 35, né? É uma paciente que ela tem uma idade biológica mais nova, com a idade cronológica, e a idade cronológica não bate. Tem outras pessoas, eu peguei um paciente que ele disse, mas qual é a idade dele? Eu disse, olha, é bem velho, deve ter mais de 80. Eu disse, deve ter mais de 80. Quando eu olhei, ele tinha 62. Eu achava que de 85 para cima. Ele tinha só 62. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? É a genética, né? Mas, às vezes, você tem uma genética para longevidade saudável, você tem uma genética boa, e seus hábitos alimentares, seu estilo de vida, a sua genética não vai lhe ajudar. Não ajudou. Não ajudou. E ao contrário, às vezes você tem, se você fizer um exame de DNA, você está perdido. Entendeu? Você tem doenças para tudo. Aí, só que você tem hábitos alimentares, entendeu? Que tem comportamentos saudáveis, entendeu? Que isso modifica. Não atua, ou quando vai acontecer, está numa fase lento, é leve e numa fase muito mais longa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Existem predisposições genéticas, até para doenças ou não e tal, mas até isso a gente pode reverter, ou pelo menos minimizar com um estilo de vida totalmente saudável. E o contrário também é verdade. Eu posso ter uma genética boa, digamos assim, mas se eu tenho hábitos ruins, eu vou prejudicar minha... Sua genética não vai lhe auxiliar muito, não. Não adiantou para nada. Não vai adiantar. A senhora sabe que a minha personal, no tempo que eu fazia, né? Um abraço para a Lilinha, a melhor educadora física do Brasil. Pode ter, eu sempre falo, pode ter alguém parecido com ela, mas melhor que ela não tem. Mas ela me falava uma coisa sempre, olha, você tem memória muscular. Uhum. Então você fazia muito exercício quando era menino, andava de bicicleta e tal. Então você tem uma memória muscular. Aí eu falei para ela, olha, eu não sei, mas eu acho que a minha memória muscular tem Alzheimer, porque quando eu começo a correr depois de ficar uma semana parado, eu não consigo mais, viu? A minha memória muscular acho que não tá adiantando muito. Mas o fato é que se a gente começar... E até é uma pergunta, né? Estou pressupondo aqui, mas eu queria que a senhora respondesse. Suponha que uma pessoa nunca deu atenção para isso. Ela comeu mal a vida inteira, não fez exercício físico, e aí ela escuta a senhora falando isso hoje, e ela tem 50 anos ou mais, é os 50 a mais, né? Dá tempo ainda de estabelecer uma rotina saudável para envelhecer com qualidade? O que a senhora diria? Com certeza, com certeza. Por isso a medicina integrativa, ela atua na prevenção, né? E na promoção da capacidade inata, de recuperação dessa capacidade inata do que a gente tem para a saúde.
né? E ela também atua naqueles pacientes que estão gravemente enfermos, têm uma qualidade de vida, entendeu? Então, não existe tempo, já passou meu tempo, não. E recupera, e você vê que o nosso organismo tem uma capacidade de recuperação admirável, admirável. Então, mesmo que a pessoa tenha mais de 50 anos, ela pode, por exemplo, procurar um nutricionista e fazer uma reeducação alimentar, por exemplo. Pode. E isso vai, mesmo que ela começou tarde, vai com apresentar certeza. resultado. Com certeza. Porque, na realidade, a reeducação alimentar tem que estar associada à mudança do estilo de vida. Por exemplo, hoje em dia, vou procurar um nutricionista. Então, tem aquela assim, dieta engorda. Porque quem vive de dieta? O gordo, a pessoa que é obesa. Sempre vive de dieta. Entendeu? Quer dizer que a dieta não vai resolver o problema. Não vai resolver, porque tem que ter uma mudança. Então, a gente quer resultados rápidos. É tudo instantâneo, né? É tudo instantâneo. Por exemplo, aí tem que começar devagar. Você tem que pensar que aquela mudança vai ser para sempre. Então, por isso que eu falo assim, tira o doce. Imagina, vai tirar o doce. Você consegue tirar o doce para sempre? Para sempre, não. Mas tem mecanismo de você reduzir. Então, entendeu? Porque não adianta você só vai tirar o doce, vai fazer isso, você vai fazer exercício todo dia, você vai fazer coisa. Não, você tem que ir aos poucos. Por isso, se você disser, tirar o doce, você tira uma semana, mas depois a parte do cérebro vai forçar você a E quando a comer. volta, ela volta. E quando volta e quer, você vai comer como se não houvesse amanhã, entendeu? Então, o que você pode minimizar? Reduzir o doce. Reduzir o que se torna mais eficiente. Você começar a desensibilizar o doce. Quer dizer, começar a comer alimentos menos doces. Entendeu? Por exemplo, se você botava 4 colheres de açúcar no café, comece a tomar 3, 2, 1. Consequentemente, você vai chegar a 1 e vai estar ótimo. Quando você voltar a 3, você não vai aguentar, porque mudou. É como se estivesse reprogramando. O seu cérebro vai reprogramar. Por isso que, assim, são os hábitos, né? Os hábitos. Os hábitos, o que é um hábito? É quando você deliberadamente, você assume fazer alguma coisa, né? E o hábito tem assim, hoje eu vou comer tal coisa, né? Aí você delibera a comer. Hoje eu vou comer o docinho, aquele docinho depois do almoço, né? Aí aí você vai, todo dia você vai fazendo isso. Por quê? Porque ele dá uma sensação de bem, que bom é o doce, né? Aí, isso se você fazendo, vai se tornar um hábito. Você nem pensa mais, eu vou comer um doce. Você já pega o doce e já come. Agora, nós estamos falando aqui sobre a saúde da mulher, mas isso que a senhora está falando se aplica a todo mundo, né? Se aplica a todo mundo. É uma questão de realmente incorporar hábitos. De incorporar. Então, assim, os hábitos, como incorporar? O que de manter a prática? A mudança dos hábitos, né? É formar novos hábitos. Porque quando a gente tem um hábito ruim, o cérebro ele não reconhece que é ruim ou mal, né? Você que vai que definir, você vai ter que reprogramar. Então, a gente tem que reprogramar com matérias práticas. Por exemplo, a saúde vem pela boca, e a saúde, hoje em dia, a saúde está ligada aos intestinos, que antigamente, quando eu fui fazer isso, você está doendo dos intestinos, eu tenho desbiose, entendeu? E essa doença no intestino implica em várias outras doenças. A gente faz o intestino, é o chamado segundo cérebro. Então, a saúde ou a doença começa pela boca. E o mastigar. E hoje a gente dá tão pouca importância a isso, que o ato de se alimentar virou uma coisa meio animalesca, né? A gente engole rápido para sair para um outro compromisso e tal, não está mais aquele tempo de saborear as coisas e tal, né? Não. Então, o ato de mastigação, você tem que fazer assim, os alimentos sólidos se tornarem líquidos na boca, e não dentro do estômago. Entendeu? Quanto menos tempo você demora para mastigar, mais tempo ele vai ficar aqui no seu estômago. E como a gente não tem a mente alerta de você sentar, olhar a comida, você come rápido, e ainda tem fome e você vai comendo mais ainda. Quer dizer, você come excessivamente. Imagina o seu estômago encher, você sair empanturrado.
Coitado, dá um trabalho para ele, né? Aí o que acontece? Primeiro, não vai ter enzima suficiente para fazer a digestão. Segundo, o movimento. Imagina você tem um balão que enche totalmente até a boca e começa a apertar. Para onde vai sair a comida? Vai sair por cima, né, que é o refluxo, e vai sair pelo duodeno, causando alterações, porque não chegou digerido, apto, aí começa a ali fermentar e vai ficar. Então, a senhora está dando uma aula aqui para nós, mostrando a importância, por exemplo, da alimentação. E a alimentação saudável tem vários aspectos aí que a senhora está citando, até mesmo o ato de mastigar. Mastigar, né? você tem que ter os dentes para mastigar. E aí tem que fazer isso de uma forma adequada e tal. Começa pela mastigação. Isso daí é importante. Não adianta você comer saudavelmente se você não mastiga, se você come vendo a televisão, se você come estressado resolvendo seus problemas, a sua alimentação saudável vai cair bem no estômago. E aí, doutor, é uma coisa muito interessante que a senhora está dizendo, porque como a gente consegue unir esses aspectos que a senhora está falando, aspectos muito, muito práticos, né, a valores que são inclusive bíblicos, né? O domínio próprio, por exemplo, né? A questão, isso não está escrito desse jeito assim, mas estou pensando agora, né? A importância que, por exemplo, nos tempos bíblicos se dava à refeição. Né? A refeição. O valor de estar ali era uma questão não só social, mas tinha essas questões todas envolvidas. O ritual, aí, né? São os rituais que você tem que fazer. Hoje a gente não tem ritual, né? Antes ou acordar. Você acorda quando vê você está no banheiro. Você não tem aquele ritual de acordar, espreguiçar, né? De um lado para outro, ver assim, agradecer. Não dá tempo, doutor. Não dá acorda tempo. atrasado. Os nossos pais falavam, né? A senhora está acostumada a ouvir essa expressão, que a mesa era sagrada, né? Tinha essa expressão, a mesa é sagrada, a hora da refeição é sagrada. Hoje a coisa virou totalmente um bolo no meio do dia, né? A refeição não saía em menos de 30 minutos, porque você primeiro, você tinha que comer, esperar, então você tinha que comer mais rápido, porque normalmente você não podia comer rápido e sair, então você comia devagar. Aí tinha depois, ia chegando, primeiro tinha entrada, né? Tipo, comia salada, depois vinha o alimento mais quente, né? Aquela coisa toda. Depois você esperava para a sobremesa, então esperava o pai sair da mesa. Então todo esse processo ia para você esperar sem comer, então você tinha que comer devagar. Porque normalmente o seu pai demorava, porque conversava um pouco, né? E olha que nós nem falamos aqui, porque nós não vamos ter tempo nesse programa, quem sabe em uma outra oportunidade, nós não falamos aqui sobre sono e sobre exercício físico. Nós estamos falando só, na verdade a senhora falou mais sobre mastigação, né? Uhum. Só um aspecto, né? E o sono é extremamente importante, entendeu? É mais importante tão quanto a alimentação. Entendeu? Porque o sono, hoje em dia, o que o sono faz? Você tem que ter um sono, né? Um sono duradouro, né? E eficiente. Como se faz? A gente tem uma chamada glândula, sabe? Chamada glândula pineal. Essa glândula, ela comanda o processo, todo o processo endócrino, que reflete em todas as nossas funções. Então, ela precisa de quê? Ela precisa de descanso. Qual é o descanso dela? Da 1h da manhã às 4 da manhã. Esse período, você tem que aprofundar o sono, ela descansa e faz uma limpeza cerebral, entendeu? Através da melatonina. Mas como acontecia antigamente? Qual é o processo qual é o sinal que ela precisa descansar? É a escuridão. Hoje não tem mais escuridão. Então não dá o sinal. Tá luz. Como é que ela vai descansar? Que horas as pessoas começam a dormir? Meia-noite. Não dá tempo o sono entrar na parte de superficialização, de aprofundamento para ela trabalhar. E isso vai gerar descompassos imensos na vida da gente, né? E ela é o que é? Ela é chamada a glândula do envelhecimento. Por isso, quando antigamente dizia, ele está envelhecido, por quê? Porque dormia pouco. Hoje não. Perdeu isso. O jovem está dormindo pouco, ele está envelhecendo mais rápido, o sono. Olha, doutora, foi uma verdadeira aula que a senhora nos deu aqui. Eu tenho certeza que foi muito útil, está sendo útil para quem está assistindo, já foi útil para mim, tem que repensar algumas questões aqui, mas o tempo foi pouco. Né? Tinha bastante assunto, mas foi muito proveitoso. Eu quero agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que a senhora deve ter vindo aí de uma jornada de trabalho intenso aí, não só hoje, mas nos últimos dias. Esse final de semana eu descansei, vem numa pancada. Né?
Eu agradeço aí sua disponibilidade de estar com a gente. Certamente foi muito útil e Deus abençoe sua vida, seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Então, esse foi mais um programa IBC TV. Curta o vídeo, compartilhe isso com suas amigas, especialmente suas amigas, nesse Outubro Rosa. Também a nossa forma de homenagear as mulheres através deste programa, trazendo informação que é importante, pertinente para você. Inscreva-se no canal da IBC, Igreja Batista do Cambuí, e também no canal do Instituto Alvo e continue com a gente. Até a próxima. Tchau.